Alô? Oi, Oi, bom dia. acho que foi agora, né? Não tinha dado alertado para mim que a porta já tinha aberto. Tem algumas pessoas que já estão entrando, né? Vamos esperar aqui dar uns 2 a 3 minutinhos, né? Que tá faltando. Sim. Botei É... já ficar com cara de professora, tá? Ó, tem alguém dando bom dia. Kátia tá dando bom dia. Lívia, bom dia. Ricardo Bidirian, professor da UERJ, coordenador da disciplina de Saúde e Espiritualidade da UERJ, grande amigo, bom dia. Bom dia. Animado? Tô para aprender com você isso aqui. Isso aqui eu realmente não sei fazer ainda. Ah, é uma experiência nova, né? Ah, bom, É o crescimento da quarentena. isso aí. Por isso que eu até quis fazer logo para ver como que é com os meninos lá da monitoria. Aí eu falei, vamos ver como é que é isso. Olha só, ó, Aline, alguém, fisioterapia, acho que é a Aline, tá dando bom dia. As pessoas estão entrando. E aí a gente, daqui a pouquinho, que horas são? São 11h01, 11 e né? 1. Uhum. Isso. Então a gente dá 2 minutinhos e começa um pouco, né? A gente falar sobre essa experiência nova nossa, né? Isso. Isso, ó. Aninha, várias pessoas aqui chegando. Muito bom as pessoas numa sexta de manhã também estarem, É, eu né? gostei do horário que a gente pegou. Também. Então vamos começar? O que você acha? Vamos. Acho que a gente Na nossa... podia dar uma introdução agora, né, enquanto o pessoal está entrando, para eles se situarem nessa nossa jornada nova, né, que é essa monitoria de saúde e espiritualidade, que eu tô junto com o Vitor e com a Vitória. E dessa nossa proposta com o Instagram, né, que é trazer para as pessoas esse conhecimento e hoje com uma live e acho que uma conversa bem legal, uma sexta de manhã. Assim, a nossa expectativa, né, com isso, com estar fazendo isso. O que você está esperando dessa live, professora? Olha, na verdade, é uma experiência nova a gente usar essas mídias para também difundir informação que a gente teoricamente deixa lá dentro da sala de aula, né? Deixa para os simpósios. Isso também é uma experiência nova, mas eu acho que o mais importante é que a gente pode também ouvir o que as outras pessoas desejam saber sobre o assunto, né? Como é que a gente pode divulgar essa informação, como é que a gente pode difundir esse conhecimento. Eu vejo, né, lá na disciplina, para quem está aqui entrando, nós temos desde o final de 2018, a disciplina de saúde e espiritualidade começou a fazer parte do currículo da Escola de Medicina, do curso de Medicina da Unirio. E a gente teve 2019, primeiro, segundo período, e outra turma agora em 2020, o calendário está suspenso por causa da questão do Covid, mas a gente já está fechando a terceira turma, né? Já são 3 turmas. E a gente vê que tem muito conhecimento sobre o assunto científico, muita coisa que pode ajudar. Né? Você teve essa experiência, pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Você cursou a disciplina e depois buscou ser monitor. Isso. E aí, como é que a gente faz para essa informação não ficar presa dentro da sala de aula, dentro dos muros da universidade? Como é que a gente faz para essa informação chegar mais às pessoas? Eu acho que uma live ou Instagram, essas mídias são oportunidades da gente também poder fazer isso, né? Inclusive lá na Unirio, né, na nossa casa lá, a gente pode ver o crescimento desse assunto também, né? Começou, acredito que com uma turma, uma letiva de 30 pessoas. Aí já na minha turma, que foi no semestre passado, a gente
teve uma procura muito grande da turma, até inclusive vocês conseguiram aumentar em 10 vagas, né, a eletiva. E agora com a monitoria, então a gente consegue ver que rapidamente está tendo um crescimento e eu acho que é devido a essa importância, né, que nunca se tratou sobre isso e agora, quando já começou, a gente consegue ver esse crescimento e também hoje, agora, fazendo uma live sobre isso, eu acho que a gente consegue reforçar isso mais ainda, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Então, assim, esse Instagram, na verdade, primeiro falar dos outros professores também, né? A gente tem o professor Adriano Almeida, o professor Júlio Tolentino, nós somos 3 professores à frente da disciplina, e cada semana aqui na live, a nossa ideia é fazer lives semanais, né? Meia horinha, 40 minutos desse bate-papo sobre o tema do Insta da semana, né? Esse tema que a gente levou na semana. E vai ter sempre assim, um de nós 6 da disciplina, né? Um dos professores, um dos monitores, com um convidado aqui. É sempre uma dupla batendo papo sobre o assunto. Então, as pessoas que estão ouvindo também podem mandar perguntas, né, lá para o perfil. E podem também sugerir temas, né, para a gente colocar, postar durante a semana. Isso também é muito legal, porque a gente pode falar com as pessoas que querem, né, saber mais, aprofundar. Como você falou, um dos objetivos da gente estar fazendo isso é também ouvir as pessoas, né? O que elas querem saber, o que elas querem aprender mais sobre isso. Então, e o nosso papel aqui é passar, fazer uma conversa e tentar passar um pouco disso, né? Então, reforçando, a cada semana a gente vai tentar fazer, toda sexta-feira. E a nossa ideia, justamente com esse horário, é que vocês peguem um pouco dessa mensagem e tentem levar para o seu dia, né? Porque ainda é um horário cedo e a gente quer que vocês reflitam um pouco sobre esse assunto todo que a gente vai tratar e esperamos que a gente consiga trazer alguma coisa de boa para você que está aqui hoje ouvindo a gente. Que bom. O professor Adriano entrou, o Luiz também, que foi, trabalhei com ele da Unigran Rio, está na linha de frente de tratamento do Covid, está por aí. O Vitor também já vi que deu um tchauzinho. E, Lourenço, o que você separou de tópico para a gente discutir hoje? Hoje você que é o... Então, a gente, da monitoria, eu, o Vitor e a Vitória, a gente vai tentou pegar umas perguntas para trabalhar o que a gente já viu nessas 2 semanas de página no Instagram, né? E a gente iniciou a primeira semana falando sobre espiritualidade e a gente continuou nessa segunda semana trazendo a religiosidade um pouco mais para perto da gente. Com conceitos, aprofundando um pouco, com algumas dicas. E acho que para começar a gente pode tratar os assuntos que normalmente causam uma certa confusão de conceitos e tudo mais, que são a religião, religiosidade, essa diferença entre esses conceitos, né? Para começar, a gente queria falar o que seria a religião, né? O que forma uma religião, né? É engraçado, né? Porque, assim, no século XX, as pessoas, muitos pensadores, muitos intelectuais, fizeram muita questão de pontuar que religião ou religiosidade podia fazer mal à saúde mental das pessoas, né? É uma coisa que era divulgado muito, né, no século passado, século XX, né? Eu sou do século passado, a gente viveu isso na nossa formação. E só que isso estava muito baseado em opiniões pessoais, né? Não tinha uma metodologia de pesquisa, não tinha uma metodologia científica, a pessoa de repente tinha tido uma experiência ruim, né, relacionada à religião, ou tinha visto, né, a religião de alguma forma está envolvida em uma situação que prejudicou um paciente, né, um tratamento. E aí as pessoas criaram essa ideia, muitos pensadores divulgavam isso. E como são pessoas influentes, isso vai se entrando, né? Isso vai entrando na ideia das pessoas, no pensamento das pessoas. Aí, nos últimos 20 anos, vários cientistas do mundo inteiro começaram a pesquisar mesmo sobre isso.
fazer pesquisa com base metodológica, epidemiológica. Poxa, será que é assim mesmo? Religião é uma coisa tão importante para a maioria das pessoas, né? Todo mundo, a maioria das pessoas tem alguma crença, tem alguma coisa assim que sustenta a vida dela, que tem uma busca interior. Então, será que se isso assim, a maioria das pessoas tem, e a maioria gosta de ter, será que isso é tão ruim assim para a saúde? E começaram a fazer pesquisas sobre isso. E quando você vai vendo as pesquisas, aí começa essa mistura dos conceitos, né? Aí você começa essa mistura dos Sim. conceitos. Que aí é o que é espiritualidade, o que é religião e o que é religiosidade, né? Você quer falar pra gente o que é espiritualidade? Como é que você entende, depois desse período todo estudando, discutindo? Que conceito que você fez de espiritualidade? Então, a gente, sobre esse cientista que você disse, a gente também queria ressaltar que a gente tem como referência a Puchalski e o Koenig, que eles são nossas referências nesse assunto. E nesse tempo que a gente estava trabalhando com o Instagram, eu passei a ler um pouco mais, né? E eu gostei de uma afirmação do Koenig que ele diz que a espiritualidade, ela é a busca pessoal, né, da compreensão das questões da vida de cada um, né? Que do, do significado de algo maior, de uma coisa sagrada ou algo transcendente, né? Então, ele define a espiritualidade como isso, como algo que a pessoa faz, né? Ela é uma busca de significado para a vida dessa pessoa. Então, acho que eu gostei bastante dessa definição de espiritualidade, né? E Que ele é uma referência. A gente botou lá nos posts, né? Por causa isso. disso. Ele, quem olhar lá os primeiros posts que estão lá no Insta, a gente colocou duas referências, né? Vocês escolheram assim, duas fotos deles bem novinhos, da Cristina Puchalski e do Uhum. Kenny, bem jovens. É o espírito deles, né? De trabalho, eles são bem ativos, produzem bastante, são pessoas assim, cheias de vitalidade. Então, os dois são as grandes referências que a gente tem de estudos sobre espiritualidade, a definição deles, né, é muito conhecida. Então, essa definição do Kenny é muito legal, por quê? Porque espiritualidade não depende de você estar ligado a uma religião ou uma crença. Espiritualidade é aquela busca pessoal, é algo íntimo, é algo do indivíduo por esse significado maior, né, como você falou. E Isso. aí eu acho que isso é legal que começa a arrumar esses conceitos, porque aí você já sabe o seguinte, espiritualidade é algo da pessoa, né? É algo interno, é algo que todos nós temos. E aí as pessoas ficam muito chocadas quando a gente está lá na disciplina, né, conversando, e a gente diz assim, olha, ateu tem espiritualidade. Normalmente a primeira aula é essa, né? A gente conversar sobre o que é esses conceitos aqui. E aí as pessoas dizem, poxa, mas a pessoa não tem religião e tem Uhum. espiritualidade? Tem, a pessoa pode não ter crença nenhuma, religião nenhuma, mas ela está buscando significado para a vida dela, ela está buscando transcender as experiências do dia a dia para buscar um significado maior, né? E esse conceito ele é muito legal porque ele fala de todo mundo, né? De todos nós. Assim como não é necessário uma religião, né? Se a pessoa tem uma religião, a sua espiritualidade ela pode ser, a religiosidade dessa pessoa faz parte da sua espiritualidade também, né? Porque se ela tem uma religião, ela consegue unir essa busca de significância com a sua religião também. Isso é uma forma de auxiliar ela nessa busca pessoal, né? Assim, a religião ela pode ter esse papel, né, de fazer uma ponte, de organizar ou apontar um caminho para a pessoa, né? Às vezes, todos nós, né, a gente busca um mapa, né, digamos assim, para um GPS para a gente ir se dirigindo para facilitar as nossas buscas, né? Então, a religião, ela pode funcionar como isso. Ela é um... A gente está falando aqui dessas definições, né? Religião é essa coisa institucional, né? Esse conjunto de crenças, de símbolos, né? A religião, ela tem pontos definidos de crenças, de filosofia, né? E aí ela pode auxiliar os indivíduos, né? Ela é um sistema organizado, como a gente fala, né? De crenças, de práticas e de símbolos. E aí ela pode servir como instrumento para o indivíduo nessa busca dele para a espiritualidade. Né? Sim.
Entrando aí no que seria a religião, que você disse dessa união de dogmas, crenças e tudo mais, a gente também tem, né, as regras, os rituais, esses costumes e tudo isso que eles são gerados dentro da sociedade, né, que vão sendo moldados com a cultura e tudo mais, e é algo do coletivo, né? A religião, ela é formada pelo coletivo, né? Uma coisa que diferencia bastante já da religiosidade e da espiritualidade que a gente comentou, que é muito pessoal, é muito individual, né? Mas, na verdade, a religião, ela conecta pessoas a partir de algo transcendente, né? Que não é visível, que não é comprovado, essas coisas assim transcendentes que conectam as pessoas, né? Então, essa é uma grande diferença da religião e da religiosidade que a gente já consegue partir daí, né, para o nosso assunto. Assim, a religião, ela tem esse papel comunitário, né? Ela cria comunidade. Eu posso cultivar a minha espiritualidade sozinha, a minha religiosidade também. Mas a religião, ela tem essa questão do culto, né? De você estar reunido, de você criar uma rede social também. Ela também tem uma função social nesse sentido, né? As pessoas, rede de proteção, rede de convivência, rede de suporte, né? A comunidade religiosa também pode servir dessa forma. Eu estou vendo que estão colocando algumas perguntas no chat. Alguém tinha colocado assim, para a gente falar sobre coping, e alguém botou assim, existe maneira correta de se explorar a espiritualidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu não estou controlando o tempo. Você está controlando o tempo, Lorenzo, mais ou menos? Não, não. Mas Olha são só. 11h16, tá tranquilo. Então tá bom. Então vamos ver se a gente, de repente, se sobrar um tempinho no final, a gente consegue responder essas perguntas. Se não, a gente pode botar no Stories. Aí quem tiver colocado a pergunta, depois dá um pulinho lá no Tá bom. nosso Stories e a gente vê pelo menos alguma referência, né, sobre isso, né? E aí a gente vai Isso. aprofundando sobre isso. Coping vai ser tema da próxima semana. Quem tá Exatamente. é o Vitor, né? O Vitor é nosso outro monitor também. Então Monitor. vai ser o tema da próxima semana, Coping. Então, os monitores nos ajudem aí nos comentários. Religiosidade, a gente já está falando, né, um pouco sobre isso. Ela é uma coisa assim que tem a ver com a maneira como a pessoa vive a questão religiosa dela. Tem a ver com o quanto a religião afeta a vida da pessoa, né? E o quanto aquelas crenças, aqueles rituais, aquela vivência coletiva, né? Aquilo também participa da vida emocional, da vida mental, dos sentimentos mesmo que a pessoa traz, e aí sim reflete no significado que ela dá para a vida dela, para tudo isso. Como Só isso que a gente afeta, tem né? como isso afeta, como é que isso vai, né? E aí a gente tem duas coisas bem legais sobre religiosidade intrínseca e extrínseca, que eu acho que isso talvez responda um pouquinho a pergunta das pessoas ali, né? Mas aí você tá com a nosso roteirinho aí, né? Que Mas mais? pode falar sobre isso, professor. A gente vai voltando e vai indo e a gente vai nessa Vamos conversa. conversando aqui. Assim, eu gosto muito desse conceito de religiosidade intrínseca e extrínseca, porque eu acho que boa parte das confusões nos trabalhos, nas pesquisas, na interpretação que as pessoas têm sobre o efeito da religião, tem a ver com isso. Por quê? Porque religiosidade intrínseca é aquilo que a pessoa vive interiormente, relacionado à religião dela, né? A pessoa tem a religião, aquele conjunto de crenças, aquela fé dela como algo muito valioso, muito especial na vida dela, e ela então vai tendo práticas, vai organizando a vida dela para estar mais ou menos em sintonia com aquela filosofia. Então ela vive interiormente aquele rol de filosofias, de práticas, de pensamentos. E, normalmente, essa vivência interior, né, isso gera bem-estar. As pessoas que têm alto nível de religiosidade intrínseca,
Se eu estiver falando difícil, vocês podem botar aí no chat que a gente vai. Que o objetivo é a gente treinar mesmo, levar esse conhecimento de uma forma bem fácil para todo mundo. A pessoa que tem um alto nível de vivência interior dessa filosofia que ela prega, ou dessa filosofia que ela estuda, desses postulados, que a gente está chamando aqui de religião, né, da religião, normalmente eles têm alto nível de saúde e de bem-estar. São pessoas que têm alto nível de saúde mental, bem-estar, felicidade. Agora, religiosidade extrínseca é quando a pessoa está na religião, mas ela está buscando ali coisas externas. E não estou dizendo aqui que são ruins, porque quando a gente fala isso, as pessoas podem achar que é uma coisa ruim. Não, a pessoa está sozinha e está buscando ter amigos. Ela podia estar na religião, como ela podia estar num outro grupo de leitura, talvez num grupo de atividade física, de convivência, mas ela encontrou isso na religião, e tudo bem, isso é muito legal, isso faz muito bem. Mas, às vezes, aquela religião, ela é só, digamos assim, um meio para ela estar ali, reunida com aquelas pessoas, aquela filosofia, que não tem tanto impacto na vida dela, nem ela interiormente, talvez às vezes nem se sinta tão ligada àquela religião, mas ela vai para as práticas, né? Vai ali para aquele... Voltando um pouco na religiosidade intrínseca, eu acho que ela também tem uma grande importância para esse momento que a gente está vivendo, né? De ressignificância das coisas, de entendimento, de uma paz interior, né? Esse bem-estar também tem a ver com a paz interior da pessoa. E no momento que a gente está vivendo, talvez seja, talvez não, com certeza é muito importante que essa pessoa trabalhe isso, né? Essa ressignificância dos acontecimentos, quantas coisas a gente está deixando de fazer e tudo mais. Então, acho que essa parte é bem importante para esse momento atual, né? E é muito legal, assim, quando a gente pensa o seguinte, quando a gente vai ver, aí sim, as pesquisas foram medir o seguinte, né? A religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca. Então, aquilo que a gente vive interiormente e nos conecta com as nossas crenças. E aqui a gente, religiosidade, a gente está falando ao mesmo tempo com religião, né? Para quem entrou agora. E religiosidade extrínseca para quem está participando ali dos cultos, está participando dos rituais da religião, mas talvez não esteja colocando dentro de si, introjetando os princípios da filosofia. Então, religiosidade intrínseca, ela protege mais a saúde do que religiosidade extrínseca. E aí, o que você está falando? Agora a gente está aqui, a gente teve uma discussão sobre essa no nosso grupo, a gente estava conversando, né? Até a Vitória falou sobre isso. A gente está no momento que a gente não está podendo viver, as pessoas na sociedade estão em casa, mesmo que seja via Zoom, via plataformas digitais, né? Acompanhar o seu culto, sua religião, sua missa, né? As pessoas, as práticas da sua religião, as pessoas não estão tendo aquele contato, nem aquela vivência que tinham juntas, né? Então, está sendo um momento também da gente ver o quanto a religiosidade intrínseca ela é importante, porque você agora pode utilizar de alguma forma, né, esse conhecimento, essa reflexão que você teve do significado das coisas, de ter estratégias para enfrentar as situações ao longo da sua vivência religiosa. Né? Eu estou rindo porque a gente acaba falando um pouquinho de coping. Quem pergunta o que é coping, coping é isso, né? Essas estratégias para enfrentamento, enfrentar as situações. Exatamente. Entrando nisso de enfrentamento, né? Um pouco, uma pergunta, uma questão que é bem difundida é se a religiosidade ela é sempre positiva para o paciente, né? Se esse conhecimento ele é sempre positivo, não da intrínseca e do seu autoconhecimento, mas assim, a religiosidade de uma forma geral, se ela sempre vai ser positiva para o paciente, né? Que é uma coisa que muitas pessoas acreditam, né? Que tudo que tiver ligado à religião e religiosidade sempre vai ser algo positivo, que vai trazer coisas positivas para sua vida. Mas, na verdade, a gente tem vários exemplos, né, de situações contrárias a isso. Na verdade, a gente, inclusive, postou isso na segunda-feira, né, quando a gente falou justamente da relação entre religiosidade
e saúde, né? Agora entrando um pouco na saúde, às vezes as pessoas, elas as suas crenças limitam muitas práticas existentes no meio da saúde que poderiam auxiliá-la, né, a tratar, a cuidar melhor da sua saúde, mas elas limitam por conta das suas crenças, né? Agora entrando na saúde em si, né? É assim, a gente... É igual meditação também, né? A pessoa fala de meditação, todo mundo acha que meditação não tem contraindicação. E a gente precisa entender um pouquinho e ver que às vezes, dependendo do tipo ou do momento que a pessoa está, às vezes aquilo pode ter um impacto que não seja um impacto tão positivo na saúde do indivíduo, né? Então, a mesma coisa, assim, a questão do aspecto da religiosidade. Por isso que é importante a gente estudar, né? Por isso que é importante Uhum. que o médico, o profissional de saúde, né? Quem trabalha com pessoas, né? Que a gente se debruce para estudar qual é a estratégia que eu entro para falar de religião ou não, como é que eu abordo a religião do paciente, em que momento a gente pode, de repente, assim, usar isso como um instrumento para ajudar a estabilizar o paciente, aderir melhor ao tratamento dele, organizar. E as crenças que o paciente traz, elas influenciam no tratamento dele, né? O que o paciente acredita tem a ver com o que ele vai aceitar também, né, do ponto de vista de prática terapêutica. A gente teve uma experiência muito legal no ano passado com uma mãe que tinha um menino internado. A criança estava internada, assim, desde que nasceu, praticamente criança com 2, 3 anos, ela passou todo esse tempo internada por causa de problema de saúde grave. E ela tem uma religião que tem algumas questões relacionadas à transfusão de sangue. Mas, na religião dela, a religião, né? A gente pergunta assim, onde é que, um dos questionários que a gente faz na anamnese espiritual, que não tem a ver, não é uma pergunta sobre religião, é uma pergunta assim, onde você busca forças para superar Uhum. as adversidades? Né? E ela foi assim, na entrevista, falou assim, não, minha religião, né? As pessoas vêm visitar, eu acompanho por WhatsApp as atividades, e ela fala que foi o que ajudou ela a superar esses 3 anos de problema do filho, de doenças do filho. Então, ao mesmo tempo que a gente podia olhar essa religião, ou digamos assim, o fato dela ser tão apegada à religião, às práticas religiosas dela, a gente podia, como médico, dizer assim, poxa, essa religião tem essa questão aqui da terapia que pode ser que me atrapalhe, até porque o menino ia fazer uma cirurgia. Então, olha, né, Uhum. essa questão do sangue, a gente vai ter que se organizar, pensar, né? A gente hoje tem muito métodos para trabalhar isso hoje já não é uma grande dificuldade como era no passado. Mas, pelo contrário, a gente ali como médico sabia que ela só conseguia dar conta porque ela conseguia suporte, tanto, né, na filosofia que a religião dela trazia, quanto também no grupo social, né, que a Uhum. religião dela trazia. Então, depende muito de como a pessoa, o indivíduo, traz aquela filosofia para a vida dela. Né? Se a pessoa acha que ficou doente porque é um castigo divino, porque ela não merece ser ajudada, ou porque ela foi esquecida pelo divino, por Deus, ou como ela chamar, isso pode fazer com que ela às vezes desista, desanime, com que ela perca a esperança de melhorar, né? E aí pare até mesmo de ajudar, de tomar seus remédios. É muito interessante, né? A gente tem os médicos mais antigos, né? A gente diz assim, o paciente só fica bom se ele quiser. Se ele não quiser, se ele não acreditar, eu falo por quê? Porque a gente vê isso, né? O paciente ele não quer ficar bom, ele não acredita que vai ficar bom, é muito difícil que o tratamento tenha efeito. Né? E isso tem explicação científica, tem a ver com os hormônios, tem a ver com neurotransmissores, isso aqui é para outro papo. Mas se a pessoa acredita que existe uma possibilidade de melhoria, poxa, isso melhora a imunidade dela, isso melhora o humor, isso diminui o hormônio de estresse, e isso facilita o nosso tratamento, diminui dor. Então a gente tem que saber usar também, né, dar mão, pegar mão dos recursos que estão ao nosso alcance para ajudar o tratamento do paciente. Né? Sim.
Eu acho que seria legal a gente entrar no assunto também. Seria mais ou menos a última pergunta, mas já entrando, né, em como isso pode ser muito positivo pro profissional de saúde, né? Ter esse conhecimento e saber abordar os pacientes, porque eu lembro de uma das aulas práticas que a gente teve, que a gente foi fazer uma anamnese religiosa e perguntando, né, se tinha algo que fazia a pessoa ter forças e tudo mais. Ela anteriormente não tinha respondido que tinha uma religião que a ajudasse ou algo assim, mas ao mesmo tempo, quando a gente fez essa pergunta de algo que trazia força para ela, ela mostrou uma figura de uma santa, né? Então, mesmo assim, sem ter a noção de que a religião e a religiosidade dela tá ali para ajudar ela, as pessoas têm muito isso, né? Inclusive no Brasil é muito forte. Como a gente viu no post de quarta-feira, a religiosidade no Brasil é muito poderosa, né? Então, às vezes as pessoas elas exercem isso mesmo sem ter noção do que ela está fazendo, algo que foi do convívio, do seu crescimento, da cultura no geral, né? Que foi sendo absorvida por ela durante sua vida, que ela nem percebe que isso é o que realmente está acontecendo, que está influenciando ela de alguma forma. Ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da religiosidade ser positiva ou negativa, nós, como profissionais de saúde, a gente também tem que ter muito cuidado para não julgar isso, né? Essas questões, essas crenças, que são coisas muito, muito pessoais para as pessoas. Então, a gente tem que. Esse conhecimento também é muito importante para a gente saber os nossos limites, né? Quando a gente for tratar os pacientes e as suas questões e crenças. Então, mais um motivo para a gente dar importância para esse assunto é saber até onde a gente pode ir com os nossos pacientes quando a gente vai abordar algo assim e não ter medo de abordar esses assuntos, né? Que muitos profissionais de saúde que não se sentem preparados para abordar isso ou não se sentem no papel de abordar isso com o paciente, né? Acho que você que está nesse meio profissional já pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Assim, eu acho que eu me lembrei, agora você falou, né? Eu me lembrei, uma mãe que ela pegou uma santinha Exato. pequenininha, não é Uhum. uma medalhinha guardada, né? Ela falou assim, eu tiro força daqui. Aí tem falou o nome da santa, não me lembro, me dá força e tal. Então, assim, eu acho que o que você falou é muito importante para quem está aqui nos ouvindo, né? A gente não deve ter preconceito, nem com uma coisa, nem com outra. Nem se a pessoa tiver religião, nem se a pessoa não tiver, nem se a pessoa acreditar ou ela não acreditar, né? A função da gente, como profissional de saúde, é acolher a pessoa como um todo e ajudá-la e fazer o que for possível ao nosso alcance para promover a saúde dela, para promover o bem-estar dela, né? Se possível, a cura. Mas se não for possível a cura, promover o bem-estar do indivíduo. E eu, como médica, eu quero saber tudo que pode me ajudar ou me atrapalhar nesse caminho de promover saúde e bem-estar com o meu paciente. No meu caso, são crianças e famílias, né? Porque quando a gente trata criança, a família vem junto. Então, como é que eu vou? E aí entra também o nosso preconceito pessoal, né? Porque às vezes tem um preconceito das pessoas para estudar isso, né? Como é que eu vou negar sem estudar? Não, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Então, todo mundo que deseja ser um bom profissional, seja em que área for, tem que ter espírito de cientista. Você tem que ser curioso e antes de você julgar as coisas, vai e estuda aquilo, vê quem é referência, quem faz pesquisa, qual a metodologia é boa de trabalho, não é? E aí, quando você começa a descobrir, né? Porque eu, durante muito tempo, quando eu, por exemplo, assim, estava na faculdade, eu achava que essas questões que não eram que eram ligadas à espiritualidade, religião, elas eram coisas pessoais, né? Eram coisas que eu vivia para minha vida
e que me ajudavam, mas que aquilo assim, no hospital não se tocava sobre isso, não se falava sobre isso, né? Se o paciente falasse sobre isso, todo mundo fazia cara de paisagem bom, e seguia a conversa, e seguia a conversa. Só que depois que isso tem uns 15 anos, uns 14 anos para cá, eu comecei a ver as publicações surgindo e fui me dando conta de quem é que separou isso. Onde é que se disse que a pessoa ela só é importante até a idade, o sexo, a raça, o local onde ela mora, essas coisas que a gente escolhe numa anamnese, numa entrevista e vai anotando sobre o paciente. Então, tudo que diz respeito àquela pessoa é importante para mim que quero ajudá-la a melhorar. E as crenças dela, a filosofia de vida dela são muito importantes. Então, é importante que a gente só se aproprie dos instrumentos adequados, porque aí foi o que você falou, né? Um dos grandes medos dos médicos abordarem isso, as pesquisas mostram, né? Pesquisa com médico. Por que o médico não fala sobre isso? Um dos grandes medos dos médicos é começarem a fazer propaganda de religião, proselitismo, que é um campo muito ruim, né? Você não está ali para doutrinar ninguém, né? E a pessoa está ali muito sensível, tudo que você fala tem impacto muito grande sobre ela. Então, isso é um cuidado muito grande. Então, se você estuda qual é a metodologia, como é que você aborda isso, em que situação você aborda, você vai poder usar também, vai poder incluir a espiritualidade, a religiosidade no tratamento do paciente, como você inclui outros assuntos da vida dele, outros aspectos da vida dele, sem que você esteja ali de maneira nenhuma dando juízo de valor, ou fazendo propaganda de nenhuma religião, ou do que você acredita. Porque não tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com o que o paciente acredita, né? Ali, o centro, né, o palco do processo de busca de saúde, ele não é meu, eu sou coadjuvante, o ator principal é o paciente. Então, eu preciso ajudá-lo na busca dele, né, de saúde. Eu acho que isso é muito legal da gente pensar. Entrando já em outra pergunta, né, que eu acho que tem muita ligação com isso, o quanto a religiosidade é importante, né, no dia a dia da população e na prática clínica, né? Outra pergunta que a gente planejou para fazer, eu acho que tem total a ver com isso que a gente está falando. E para o profissional de saúde, é importante ter noção da conjuntura nacional, né? Da força que a religiosidade tem no Brasil e tentar sempre abordar isso ou ter uma atenção, um ouvido maior para os questionamentos do seu paciente, porque mesmo que o paciente não fale abertamente ou não exponha essas questões assim de forma muito clara, a gente tem que sempre supor que tem algo da sua religiosidade que pode estar afetando a sua saúde também, né? Pela força que isso tem no nosso país. Mesmo, como a gente disse, muitas vezes inconscientemente, né? Então, se a gente tiver essa noção, a gente consegue também perceber práticas que já podem ser feitas pelos pacientes, que podem ser positivas, e a gente tem o papel de incentivá-los a manter isso, né? E dar força a essas práticas que ele já faz, mas ao mesmo tempo podem ser práticas que ele nem está percebendo, mas estão fazendo mal para a sua saúde. Então, se a gente não tiver esse ouvido aguçado nesse sentido, a gente simplesmente vai deixar passar, que nem você falou, a cara de paisagem, né? Que vocês faziam na época de faculdade, é o que pode acontecer se você não tiver noção, né, sobre isso. Você não vai conseguir reverter uma situação que pode ser negativa e trazer coisas ruins para esse paciente em algo bom, né? Então, simplesmente vai deixar o paciente com isso e não vai saber agir na hora que você tem que agir, né? Eu me lembrei aqui de uma situação, não sei se foi com a sua turma, foi com a turma anterior, né, de um senhor que estava internado, muito católico, né? E foi até um grupo de prática, né? A gente estava nas enfermarias escolhendo, né, a anamnese espiritual dos pacientes,
e acho que o professor Júlio que estava com um desses pacientes, né? Estava com esse grupo de alunos. E aí, ele, muito católico, falou que ele gostaria muito, estava com muita saudade, sentindo muita falta, né, de rezar, né, Eu de lembro. amigos. Lembra disso? E aí, o hospital ele tem uma capela, né? Ele tem uma capela que fica aberta, fica lá para as pessoas poderem ir lá, fazerem suas preces, suas orações. E os alunos pegaram ele, botaram na cadeirinha de roda, levaram ele lá na capela, né, para ele poder fazer uma oração, depois voltou com ele. E assim, aquilo gerou uma felicidade para ele, um bem-estar, né? Uma coisa assim, muito simples, né? E imagina como ele se sentiu acolhido no ambiente do hospital, Nossa, como ele se totalmente. sentiu, poxa, como ele se sentiu assim, feliz também de saber que ele pode falar abertamente sobre as coisas que ele acredita, sem que isso vá gerar nenhuma. Porque às vezes os pacientes têm medo de falar isso com seus médicos, isso é muito triste, né? Então, no mínimo, é uma questão de acolhimento. Né? Para quem ainda não teve contato com os dados estatísticos, porque assim, a gente pode sair aqui falando de um monte de estatística, Uhum. mas essas estatísticas, elas têm por trás pessoas, né? Que estão em momento de sofrimento. Quando a gente está internado, quando a gente está com problema de saúde, é um momento de sofrimento, de inquietação, né? De insegurança, Fragilidade. de fragilidade, né? Vulnerabilidade enorme. E aí imagina a alegria dele, né? Quando ele viu, poxa, tem a possibilidade de eu ir lá, né? E aí todo mundo se dispôs, se organizou e foi. E quando ele voltou, não foi só o bem-estar dele, foi o bem-estar também de todos que estavam ali, né? De toda a equipe de saúde, dos alunos que estavam ali, Uhum. que puderam ajudar, de proporcionar também uma experiência de bem-estar que não custou nada, não foi nenhuma droga, não foi nenhuma intervenção, foi só acolher um desejo e abrir espaço para que a pessoa pudesse expressar, né, algo que é importante para ela, que no caso era a religião dele. Então, isso é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que só isso vale a pena o esforço da gente se dedicar de forma séria, porque eu também falo muito isso. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação justa de não misturar as nossas crenças pessoais, né, nem as nossas, digamos assim, o que a gente acha, né, a nossa experiência de vida, com questões que têm a ver com a ciência e que é o papel da universidade. Né? O papel da universidade é, de forma laica, compartilhar conhecimento com uma base científica. Então, eu acho que isso também é muito importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas ficam assim, né? Ah, mas vocês falam sobre religião na aula? Não, a gente fala sobre saúde, espiritualidade, a base científica disso. Dentro dessa discussão, é óbvio que existe um espaço para a gente ter essa discussão que a gente está tendo aqui, da religiosidade, da religião. Mas isso é um olhar científico sobre esses fenômenos, que são fenômenos do comportamento, da vida e da sociedade. Né? Sim, inclusive, a gente tem discussões sobre religião, né? Mas de uma forma de como lidar com isso na nossa prática, né? Eu acho que eu vi uma questão aqui sobre como são feitas as práticas, né? Eu acho que é interessante isso da questão do senhor que foi levado lá na capela do hospital, porque a gente vê que não é necessário muito esforço, né? É simplesmente o ato de aproximar essas pessoas de algo que gerem um bem-estar, né? Não é necessário muita força, muita energia despendida, né, para trazer essas coisas para o paciente. São atos simples, mas que se você não tem conhecimento do quanto isso pode ser benéfico, você não vai fazer, né? Então, isso no Brasil, principalmente, é muito importante, né? Então, Depois oi? a gente vai ver as estatísticas, né, para botar no post, né? Então, E a é gente isso vai que eu ver. ia entrar no... Porque no Então fala Brasil, a questão do perfil religioso é que o Brasil é um país extremamente religioso, né? Como a gente botou no nosso post de quarta-feira,
vimos que 92% da população brasileira ela se considera religiosa, ou seja, ela é afiliada a pelo menos uma religião, e 83% acham que a religião ela tem uma importância na vida delas, né? Então, esses números já mostram, por si só, o tamanho disso no nosso país e não tem como a gente negar isso, né, na nossa prática clínica. Acho que é isso, né? Eu estou vendo aqui, Adriano botou uma observação aqui sobre se não houver, não há por que tratar disso e ficar espiritual. Eu acho que deve ser assim, se a pessoa não tem religião, a gente também não vai ficar procurando, né? Porque só tem sentido se você quiser, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente volta na espiritualidade, né, desse paciente e tudo mais. Então, não, também saber que ele pode ter algumas práticas, né, pessoais que podem auxiliar ele de alguma forma, né, na sua questão de saúde, na sua questão de vivência e tudo mais. Faltou alguma coisa do seu checklist? Deixa eu ver. Eu acho que a gente passou por todos os pontos. O que eu queria focar no final da importância, de novo, desse assunto, né? Que a pergunta é se os profissionais de saúde sabem abordar a religiosidade do paciente. Então, como isso é muito recente, né, no estudo, nesse treinamento, é muito difícil a gente ver isso hoje num profissional de saúde, porque ele nunca teve, talvez, a oportunidade de escutar sobre isso, praticar, porque tem muitas técnicas também envolvidas que, às vezes, ele nunca ouviu falar. Então, é muito difícil que a gente hoje veja um profissional atuante que exerça essas práticas. E como a gente falou durante esses 40 minutos, a importância disso e a importância desse crescimento no nosso cenário nacional, né? Então, é importante a gente sempre tentar sensibilizar as pessoas disso, dessa importância e de quanto isso pode ser benéfico ao lidar com os pacientes. Acho que é isso que eu queria falar para... Eu fiquei sem som aqui. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Eu quase não estou te ouvindo, ficou super baixinho, né? Você quer repetir a sua pergunta? Eu estava falando sobre Tá dando para me ouvir? Muito baixinho. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Meu celular, uma coisa aconteceu aqui com ele. Talvez seja para todos. Todo mundo está me ouvindo? Ou está baixo também? Não sei o que é. Ih, fiquei sem som mesmo. Olha só, eu acho que você tem que ir encerrando, Lorenzo. Você vai ter que ir dando fechamento. Sim. Porque assim, tá, eu estou sem ouvindo. Mas eu não sei se é alguma coisa da minha conexão, eu não estou ouvindo vocês. Tá. Mas eu vou fazer uma coisinha então aqui. Já que a gente está no finalzinho, vou deixar uma mensagem aqui para as pessoas, né? Eu vi muita gente pedindo literatura, referência, né? Então, acompanhe os posts, a gente vai botar pelo menos, né, um artigo por semana, a gente tem separado, tem estudado, ver que tipo de artigo a gente gostaria, o que a gente acha que é legal, porque tem coisas que podem ser muito específicas. Então, assim, a gente se reuniu, discutiu bastante como é que seria esse perfil desse Insta. Então, a gente está tentando botar assim, uma postagem que seja mais ampla para todo mundo, uma postagem mais com uma base científica, assim, uma referência para quem quiser se aprofundar, e uma postagem de sugestão de literatura, né? Ou filme, coisas que podem enriquecer, que qualquer um pode ler, que qualquer um pode ter acesso para ajudar. E recomendo que quem se interessa pelo assunto estude bastante. E eu, antes de encerrar, eu vou devolver para você uma pergunta que eu vi aqui no post. Depois eu vou ver a live de novo para ver sua resposta. Por que você, sendo tão jovem, se interessou por esse assunto? Lá foi uma das primeiras perguntas assim, dessa live.
Ah, é? Não vi essa. Mas então, é, na verdade, eu me identifiquei bastante com o que você falou da sua época de faculdade, de que as pessoas, os alunos não achavam isso importante, ficavam com cara de paisagem. E, e eu me identifiquei bastante. Eu acho que eu sou essa pessoa antes de fazer a eletiva de saúde e espiritualidade. Eu não entendia, eu não sabia como isso realmente poderia ajudar as pessoas na sua saúde e também achava que era algo muito pessoal, né, de cada um. Não sabia de como abordar isso e tudo mais. Ainda não sei, mas eu acho que eu tô aqui para tentar aprender mais sobre isso, porque claramente é algo muito importante e algo que pode contribuir bastante para o nosso futuro como profissional de saúde, né? Não só na medicina, mas acho que em qualquer área, enfermagem, fisioterapia, tudo mais. Acho que só tem a, a trazer algo benéfico, né? A crescer com isso. Então, o fato de eu ter interesse de entrar na monitoria também é para dar uma continuidade, porque lá na faculdade, na Unirio, né, na universidade, é uma eletiva que dura 4 meses, então depois disso é bem difícil a gente ter alguma continuidade. Então acho que com a monitoria vai ser algo, é uma oportunidade de dar continuidade a isso que foi tão bom no período passado, né? Não é uma opinião só minha, mas acho que todos os meus colegas que fizeram a eletiva no período passado compartilham dessa opinião e acho que muitos deles queriam estar aqui nessa monitoria, então eu estou tentando representar um pouco eles aqui e, e é isso. Eu tô rindo porque só chove corações para você, só chove corações aqui para você. Eu acho que é Só basicamente isso, professora. Adriano, alguém tá botando assim, melhor disciplina, letiva perfeita. Vitória é muito suspeita, né? Vitória é muito suspeita de botar disciplina, mas Vitória também é monitora da disciplina. Olha, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo de construir isso junto, de construir com as pessoas que estão aqui. E eu só tenho a parabenizar a iniciativa dos alunos, porque a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade surgiu para uma iniciativa dos alunos, e a disciplina surgiu a partir desse movimento dos alunos, porque mostrou para nós, professores, que os alunos queriam estudar sobre isso. E aí a gente, no momento que você abre a disciplina, vão surgindo pessoas como você, super interessadas, dedicadas, e que vão abrindo também essa possibilidade, porque todo esse gerenciamento aqui desse Instagram é de vocês. Né? A gente dá o suporte, mas quem posta, quem monta a postagem são vocês. Então, eu acho que é um serviço, né, que vocês, como alunos, estão podendo prestar para a comunidade, que é essa comunidade aberta, que é a comunidade do Instagram, de divulgar esse conhecimento. Então, assim, eu não podia deixar aqui, nessa primeira live, parabenizar, né, todos os alunos da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, e vocês, monitores da disciplina, e todos os alunos que vêm se dedicando, que vêm buscando estudar sobre o tema, porque eu tenho certeza que vocês vão ser médicos mais preparados, vão estar mais fortes para enfrentar as adversidades. E agora, nessa época de Covid, então, né, que a gente vê que a medicina pode trazer para a gente surpresas e nos colocar em situações que a gente sequer imaginava, que ninguém imaginava. A gente tem que ter recursos para dar conta da melhor forma possível. Então, acho que isso. Parabéns para o grupo, parabéns para todos, né, dessa iniciativa, professores e Exato, alunos. não é só a gente que está aqui, inclusive. A de Medicina e Cirurgia que abriu esse espaço, né? Professora Exato. Maria Marta, direção da escola, que abriu esse espaço para a gente ir galgando, né, conseguir estar aqui hoje trabalhando. Né? É isso. Gostei da nossa live, gostei da nossa primeira live. Acho que nas próximas semanas, com as outras pessoas, com o Adriano, o Júlio, que são os professores, a Vitória e o Vitor, a gente só vai crescer. Então, obrigado, professora, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. A live vai ficar salva aqui nos stories.
acho que fica por 24 horas. E é isso. Até semana que vem, pessoal. Tá bom, olha, vou me despedir porque eu não estou ouvindo, mas vou deixar meu beijo. Gente, até logo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.